Deixa eu começar a gravação, eu vou começar. Então, o, o, eu queria primeiro fazer, agradeço a presença de todo mundo aqui nesse aulão, ao longo do mês de junho. A gente já falou com as pessoas que chegaram um pouco antes, que a gente tem esse plano audacioso aqui no Solar, de ter pelo menos nesse ano de 2021, um aulão por mês. Então, gratuito, online, uma hora e pouco de conversa, e a gente está aberto a sugestões de temas. Então, por favor, se tiverem temas, esse aulão de hoje, ele foi uma sugestão de duas pessoas, e a gente colocou como tema no mês de junho. Então, por favor, se tiver temas, a gente está aqui super aberto, e se a gente puder atender, a gente atende. Combinado? O aulão, ele é uma hora, então o tempo é muito curto. Então, o que, eu queria combinar com vocês? Então, eu faço a apresentação todinha. Terminando essa apresentação, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, se você tiver uma pergunta durante a apresentação, por favor, anote aí no seu caderno, no, num bloco de anotação, ou você digita no chat, e no momento apropriado a gente abre o microfone para as pessoas falarem, ou então a gente lê as perguntas no chat e a gente responde. Combinado? Então vamos lá. Esse aulão, ele é um público bem diversificado. Então tem pessoas que nunca ouviram falar de transição planetária e nem de método ROM. Tem gente que já ouviu falar sobre transição planetária, mas de método ROM não entende quase nada. Tem gente que quer fazer, está inscrito para fazer o método ROM, tem muito interesse no tema e veio aqui trocar ideias e aprender um pouco mais. E tem alguns que já são até alunos sintonizados no método ROM. Então, eu fico muito feliz por ter esse público bem eclético. E a finalidade do aulão é isso mesmo, que todo mundo acaba aprendendo, todo mundo fica mais rico ao aulão, assim. Eu fico muito feliz com uma situação como essa. Então, para quem não me conhece, eu tenho que fazer essa apresentação porque nem todo mundo me conhece. Então, eu sou um terapeuta holístico com 7 anos de experiência, um pouco mais. Sou administrador, curador quântico estelar, sou um facilitador credenciado do método ROM, sou alquimista floral da linha Alquimia Lab, do Joel Aleixo, instrutor de meditação guiada, facilitador de cursos de expansão da consciência. Então, a gente tem aqui alguns cursos no Solar Quântico voltados para despertar da consciência e para promoção da qualidade de vida. A gente terminou até um sábado passado sobre limpeza e proteção energética. Sou tarólogo também e sou membro fundador do projeto Cuiá Quântica. O projeto Cuiá Quântica é um projeto muito interessante aqui no Solar, em que um grupo de pessoas se reúne e aí vai preparar um banho de ervas específicos com objetivo específico. Então, cada qual elabora o seu próprio banho de ervas. Durante essa preparação, há uma explicação do fundamento de por que está sendo usado tal erva, tal erva, tal erva. Depois a pessoa toma o seu banho de ervas aqui no Solar e depois tem uma sessão de cura quântica coletiva. É muito bacana. Super recomendo. A gente vai ter uma cura quântica agora, dia 12, no próximo sábado, e o foco é a energia do amor. Então, bem interessante mesmo. Então, a gente tenta fazer também esse projeto Cura Quântica uma vez no mês. Então, vamos lá. Vamos começar, certo? Eu começo apresentando aqui um pensamento de Milo Fernandes que tem tudo a ver com a aula de hoje, com o aulão de hoje. A gente vai falar muito sobre período, sobre tempo. E é um aulão muito de reflexão também, de autorreflexão.
E ele traz esse pensamento de quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Então, o tempo é a matéria que nós temos, uma das mais escassas que nós temos. E saber aproveitar faz sim toda a diferença no desenvolvimento, no crescimento, na evolução de cada um. Então, o que é transição planetária? A gente está num período do planeta Terra, da humanidade, que a gente não sabe, ninguém sabe na verdade, como é que vamos ficar daqui a 30 anos, por exemplo. Você pode ter até uma crença religiosa, que vai ser assim, que vai ser assado, mas que não há certeza. Então a gente não sabe como vai ficar o planeta Terra, como vai ficar a humanidade, quando a gente vier a falecer e desencarnar. A gente não sabe como vai ficar a humanidade nas próximas gerações, para os nossos netos. A gente só sabe e tem certeza que vai ser diferente do que é hoje. Então, esse período que nós vivemos é um período grande de mudanças, de impermanência. Então, nada é fixo, tá? Nada é fixo. Tudo está mudando, tudo é muito variável. E a gente está passando por mudanças sociais, tecnológicas profundas. Então, a gente realmente não sabe como é que vai ficar. Esse ritmo intenso e desenfreado que todo mundo está sentindo, eu acredito que não tem nenhuma pessoa aqui que não tenha sentido e não está vivenciando como o planeta está acelerado. A gente corre e esse ritmo acelerado, a grande pergunta é, em direção a quê? Por que isso? Então, a gente vai aqui apresentar algumas teorias ligadas e alguns estudos ligados a esse período, que a gente coloca como transição planetária. Um dos estudos é um estudo astrológico, que coloca o quê? Que nós estamos vivendo numa grande era de Saturno. Essa grande era de Saturno planetária, ela tem a duração de 36 anos. Ela começou em 2017 e ela vai até 2052. O planeta Saturno, essa grande era de Saturno planetária, o Saturno ele é conhecido astrologicamente como um planeta cobrador. É um planeta que cobra o karma, que ajusta as contas. Então, a humanidade ela vai está sentindo essa sensação de restrição. Então, muitos obstáculos, muita coisa a ser superada. É um período de muito rigor e de severidade, que forçosamente tende a nos forçar a um amadurecimento. Então, são experiências drásticas que todo mundo vai enfrentar. Então, astrologicamente, isso vai até 2052. Eu, Álvaro, eu penso muito, eu sinto muito como se a gente estivesse subindo uma ladeira, uma montanha. Então, quando você está subindo a ladeira, a cada passo vai ficando mais difícil. E ela é bem íngreme, mesmo. E a gente ainda não chegou no cume dela. Então, vai ter um apogeu da situação drástica. A gente ainda está no início. Então, começou em 2017, a gente está em 2021, a gente está bem recentinho. Né? Ainda tem muitas décadas, muita coisa vai rolar, muita água vai rolar. Muita situação vai ocorrer. E a gente está indo em direção, numa crescente, a um apogeu, a uma situação drástica. Depois disso, depois de chegar nessa situação limite, naturalmente as coisas tendem a declinar e a diminuir. Essa é a grande era de Saturno. Divaldo Franco, em 2010, e aí já é sobre essa situação uma visão espírita,
E é importante colocar aqui, eu não sou espírita, eu não sou religioso, eu sou um livre pensador, mas eu trago aqui um conhecimento que é colocado no movimento espírita. Divaldo Franco, em 2010, ele publicou o livro chamado Transição Planetária. E ele coloca lá o quê? Que esse período é um período de expurgo, ou seja, de tensões que vão culminar com o quê? Com a expulsão de pessoas, de seres de baixa vibração do planeta Terra e que vão para outros planetas com níveis espirituais compatíveis, mais inferiores. E isso também, essa transição planetária, vai resultar no que? No planeta Terra, numa evolução do planeta Terra, de deixar de ser o que eles consideram um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Outros falam sobre a teoria em si poder. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que esse momento de transição planetária é um período que vamos ter turbulências intensas, muita dificuldade, muitas tribulações, até chegar um momento em que o planeta Terra tem pessoas que falam num grande pulso magnético solar, um grande flash, outros não, mas vai chegar um momento em que o planeta Terra vai ascender, a ascensão do planeta Terra. Então, o planeta Terra ele vai deixar de estar na dimensão que ele está agora, ele vai para a quinta dimensão. No planeta Terra, em quinta dimensão, nessa nova Terra, nesse novo período, somente seres de luz estarão habitando o planeta Terra. Da mesma forma como do transição planetária, também quem não tiver condições espirituais de estar aqui no planeta Terra vai para outro local. Qual é a questão toda aqui? É que o planeta Terra ele vai ter uma vida em si poder. Então, há uma corrente que diz que não vai ter mais vida física, bariônica. Então, vai ser uma vida em si poder. Outros autores falam que esse momento de transição planetária é um momento que vai culminar com a implantação de uma nova era de ouro. Tem uns que falam nova era de ouro da humanidade, inclusive. Ou seja, esses momentos de profundas mudanças geológicas, guerras, mortes, doenças, a implantação da nova ordem mundial e, por fim, a implantação de uma nova era de ouro crística na humanidade. Para esses autores, para essa corrente de pensamento, a Terra não vai passar para 5D, então ela vai ficar nesse mundo material mesmo. Mas também nessa nova era, somente seres de luz existirão. Outros autores falam, não sei se vocês já ouviram falar, que a transição planetária ela também é um momento de operação resgate. O que seria isso? O planeta Terra, num momento de grandes dificuldades, mortes coletivas, vulcões, tsunami, enfim, a humanidade guerreando ao ponto de se autodestruir e de, quem sabe, destruir até o próprio planeta. Nesse momento limite, haverá uma intervenção de extraterrestres. E eles vão resgatar algumas pessoas. Tem gente que querendo entrar, eu acho. Isabela. Seja bem-vinda, Isabela. Então, nesse momento da Operação Resgate,
segundo essas pessoas, segundo algumas correntes ligadas a esse período de transição planetária, então apenas algumas pessoas, alguns escolhidos, terão condições de serem resgatados, outros não. E aí é um outro movimento, não é de permanecer no planeta Terra, é de voltar, de ir para fora do projeto Terra. Outra corrente ligada à transição planetária fala na questão do juízo final, do Apocalipse. Então, o que seria isso? Período terrível de atribuições, separação do joio do trigo, a implantação da marca da besta, o governo do anticristo e, por fim, o retorno do Cristo. Também, segundo essa corrente, depois, no retorno do Cristo, nessa nova era, somente seres de luz existirão. Então, deixa eu ver. Não sei se vocês perceberam, mas eu trouxe algumas correntes que falam nesse momento de transição planetária que são muito similares. Então, pode mudar um conceito, uma cultura ou outra, uma forma de pensar, uma forma de colocar. Mas o conceito é o mesmo. Ou seja, esse período que vivemos é um período de grandes e profundas revoluções. E elas são pessoais, elas são sociais e elas são planetárias. E esse período de transição planetária, ele será diferente para cada um. Então, para algumas pessoas, o ano passado, por exemplo, foi o pior ano da vida delas. Tem pessoas que esse ano é o pior ano da vida delas. Elas já estão num processo muito ruim e apocalíptico, inclusive. Então, para cada pessoa, a chamada transição planetária, esse momento atual, vai ser diferente. Particularmente, eu considero que é um momento rico de crescimento, de desenvolvimento espiritual, de você desenvolver a sua automestria. É um momento realmente rico de aprendizado. Então, a chamada Era de Saturno, que astrologicamente aponta até 2052, existem outros autores que falam em outras datas, existem outras profecias, mas eu não vou me alongar muito a isso, porque existem várias correntes. Então, vou me ater nesse período astrológico, até 2052. Então, nesse período, que é rico, é maravilhoso, mas que ao mesmo tempo ele requer superação de limites. Perguntas chaves são: como é que vai ser a sua reação perante ao que está acontecendo ao seu redor? Qual vai ser a sua postura proativa perante essas situações? Então, saber responder isso, saber se posicionar, vai fazer toda a diferença. Por ser um período de incertezas e de ajustes frequenciais, vibracionais, espirituais, e quem sabe, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou colocar aqui a título pedagógico, kármico. Então, por ser esse período, o seu padrão de onda consciencial, ele será fundamental. E é por isso que, para cada pessoa, a transição planetária será diferente.
O seu padrão de onda consciencial é que vai determinar como você estará depois desse processo. É como se fosse assim: todo mundo está no liquidificador e o pessoal está tocando o 12 no liquidificador. Então, agora está mais light, está um ritmo mais lento, mas vai aumentar. Como é que você vai sair desse liquidificador? Então, você vai ser uma vitamina, você vai ser um suco, você vai ser um refresco, você vai ser um suco verde, você vai ser um shot, enfim. Então, como você vai ficar, como vai se dar esse processo, o fundamental é o seu padrão de onda consciencial. Então, ele vai direcionar o seu futuro. Como você vai estar hoje no presente, isso vai direcionar o seu futuro. Ele vai determinar como você vai ficar depois desse processo todo. Porque é um processo. Então, por ser um processo, não é algo que vai durar meses. Então, a gente está colocando aqui décadas, pelo menos até 2052. E isso vai determinar, não só individualmente como você vai ficar, mas como também a própria humanidade, como a própria a sociedade, como o próprio planeta Terra está. Tem pergunta? As perguntas que tiverem, a gente combinou no aulão o seguinte, é que a gente, no final da apresentação, a gente vai abrir para perguntas. Então, por favor, coloque no chat ou anote aí para não se esquecer da pergunta e depois a gente abre. A gente volta o que for necessário e a gente vai trocando ideias. Tá? Então, esse período de transição planetária, ele é uma coluna do rigor. Então, cada pessoa, a sociedade, a humanidade como um todo, ela estará nessa coluna do rigor, da severidade. Ao mesmo tempo em que há isso, como é uma possibilidade de mudança positiva, e a finalidade é essa mesmo, não é castigar em nenhum momento, mas é se libertar de situações de amarras. A espiritualidade, vamos colocar assim, ela colocou projetos de intervenção pessoal para você ter a misericórdia. Então, ao mesmo tempo em que cada um vai ter o seu rigor de destruição, tem a possibilidade de auxílio de construção do novo. Então, existem vários projetos que foram implantados, foram criados, foram estabelecidos para esse momento específico. E eles são para quê? Para dar subsídios para que você possa fazer o seu salto quântico pessoal. E um deles é o método ROM. Por quê? Porque nesse momento de transição planetária, o fundamental é você ter a capacidade de saber escolher. Então, assim, no próprio crescimento e desenvolvimento espiritual de cada pessoa, a capacidade de que você tem de usar o seu livre-arbítrio faz toda a diferença. É o que indica que você aprendeu a lição, é o que indica que você está num processo de evolução real, de crescimento espiritual real. A sua capacidade de escolher. Então, vai ser fundamental saber escolher. Então, nesse período, vão acontecer várias situações para você escolher errado. E é por isso que existem uma corrente que fala sobre transição planetária de apareceu falsos deuses, falsos profetas. Aparecer o anticristo,
E quando aparecer a figura do anticrístico, ele vai ser cultuado como se fosse algo crístico. Então, é um engodo, é um engano. Então, nesse período de transição planetária, é importante, é fundamental você ter o despertar consciencial. No método ROM, você vai ter acesso a informações e a conhecimentos em relação à nossa vida física e espiritual, que vão além da matriz de controle. E isso vai lhe dar uma capacidade de você entender o contexto. E aí você decide. Mas aí você tem consciência. Você vai ter mais consciência e propriedade de escolher. Então você vai poder conscientemente escolher errado, é um direito seu. Mas, pelo menos, você vai ter elementos de não cair em armadilhas, de entender o processo, como é que está sendo. E isso é muito importante. O método ROM, ele também ele é um projeto ligado para dar subsídios a você, para ter sucesso na transição planetária, de você sair vitorioso nesse processo, sair melhor. Por quê? Porque ele vai trabalhar muito o que a gente chama de automestria. Então, existe uma corrente ufóloga, inclusive, que fala sobre isso, de operação resgate, de pronto, estou aqui, você é abduzido, não preciso fazer nada. Ou então só rezar e que vai ser salvo. Então, não é bem assim que funciona. O que funciona é você se desenvolver e você desenvolver assim a automestria. Ou seja, não ter gurus, não ter um mestre que vai lhe guiar e você, sem pensar, dizer sim para ele. A gente não falou sobre despertar consciencial, ou seja, você tem que ter a capacidade de decidir a sua vida. E a automestria vai lhe dar o quê? A consciência de que você é responsável pela sua vida. Só você pode resolver. Só você tem elementos para resolver, para fazer a conexão espiritual, para fazer o salto quântico. Então, você é responsável pela sua própria ascensão. Você não está terceirizando isso. E ela vai lhe dar informações e meios de você entender e compreender realmente qual é a sua função nesse momento. Por que você está aqui nesse momento? E como você realmente pode ajudar melhor. Então, esse entendimento vai fazer que você aproveite melhor esse período. Você vai sair mais fortalecido e você não vai se afogar nos tsunamis da transição planetária. Você vai conseguir surfar na onda, nas vários tsunamis que estão vindo, já vieram, que vão vir por aí. O método ROM também ele vai trabalhar o quê? O seu desenvolvimento espiritual, que é você ter uma relação cotidiana com a espiritualidade, independente de credo, independente de religião. Trabalhar a espiritualidade. Mas você tem uma determinada religião, você tem todo o direito. O método ROM não é religião, ele também não anula nenhuma crença em nenhuma religião sua. Ele pode, se você quiser, fazer com que você entenda melhor essa religião sua. No método ROM, a pessoa ela tem condições de ter acesso a um guardião ROM, que lhe vai dar orientação e apoio à pessoa e à equipe da pessoa. Ela vai receber um ancoramento específico. O que é o ancoramento? É uma capacidade de você acionar a sua equipe, acionar a hierarquia da luz e ser escutado.
vamos dizer assim, mais escutado, na medida que você pratique, que você queira de coração também, que você faça a sua parte. Você vai ter, enfim, no seu cotidiano, nas práticas e nas informações que vão ser dadas, o estímulo ao seu desenvolvimento psíquico, emocional e espiritual. Uma outra coisa muito bacana no método ROM são os símbolos sagrados. Então, eu não sei se vocês sabem, mas toda e qualquer prática de posição de mãos, existem símbolos sagrados. E no método ROM, vão ser inoculados no DNA do aluno mais de 50 símbolos sagrados se a gente for colocar o primeiro e o segundo nível, o primeiro e o segundo módulos do método ROM. Ah, é obrigado a fazer os 2 níveis? Não, claro que não. Não, faz só um. Ou quer fazer, se aprofundar, faz o outro. E esses símbolos sagrados, eles têm um elevado gradiente vibracional e de atuação. E a função deles é o quê? É lhe ajudar a reequilibrar física, emocionalmente e espiritualmente. A, o método ROM, como uma terapia complementar, ela busca o que? A saúde. Mas a saúde, ela é um aspecto mais amplo. Então, há a saúde física, mas a saúde financeira, a saúde afetiva, a saúde espiritual, a saúde emocional. Então, equilibrando, ajustando, resolvendo pendências em cada uma das suas áreas, você vai ter saúde de uma forma integral. E é sobre isso que a gente foca. Esses símbolos sagrados, há símbolos antibióticos e regeneradores vibracionais, há símbolos para proteção e limpeza energética, há símbolos que são transmutadores, que são precipitadores, são alguns que são para portais interdimensionais, outros são para equilibrar o ambiente, equilibrar o lar, para um tratamento psicológico e para um tratamento em animais. Então, é uma gama muito grande e variada de atuação. É fantástico isso. E você pode fazer auto-aplicação. E você pode aplicar também no seu ambiente, no seu lar, nas suas plantas, nos seus animais domésticos, nas pessoas. E é uma capacidade maravilhosa nesse momento de transição planetária você poder ativar qualquer símbolo através da intenção, através da voz, que você poder ativar em qualquer lugar, em qualquer tempo, sempre que você quiser, sem ter interferência de ninguém. Então isso é uma capacidade maravilhosa de intervenção para você resolver a situação, para você ter com você instrumentos de atuação nesse período de transição planetária. Você também tem alguns que querem. Você pode ser um terapeuta energético. Por quê? Porque é uma terapia integrativa e complementar. O cuidado que eu coloco para você que quer ser terapeuta, e é fantástico o método para quem quer ser terapeuta, a profissão que você escolher de ser terapeuta, reflita se ela está alinhada com o seu propósito, com a sua missão. Tem gente querendo, tá? Que seja alinhado com isso, não seja uma questão só de ganhar dinheiro. Então, se você tiver com esse propósito, com essa missão, é uma profissão linda e maravilhosa, mas ela é perigosa e ela é complicada, ela é complexa, não é fácil, mas é maravilhosa. Então, a dica que eu coloco é, se você quer ser terapeuta energético, o método ROM é fantástico. Você vai ter em você instrumentais fantásticos de ser um excelente terapeuta.
mas tenha esse cuidado, esse foco no seu propósito, na sua missão. Principalmente, fundamentalmente, o método ROM, ele foi feito, ele está sendo estabelecido nesse momento de transição planetária, ou seja, depois do momento de transição planetária, eu acredito que o método ROM, ele vai deixar de existir, porque ele é transitório, é para esse momento mesmo, é para você resolver as suas pendências pessoais. Esse é o foco principal. A transição planetária, ela está acontecendo para resolução de pendências, não é para castigo. É para você entender todo o seu projeto, toda a sua vivência no projeto Terra, e aí você vê, e aí você cresce, e aí você se desenvolve, e aí você se liberta, e aí você pode ter condições de ir além. Então, você tendo o ancoramento, ativando ele, utilizando os símbolos sagrados, mas tendo a sua equipe espiritual com você ativada, trabalhada no seu cotidiano, você tem todos os elementos para resolver toda e qualquer situação que você queira resolver, que é a sua pendência. Então, quer seja na sua atuação pessoal, quer seja na sua atuação familiar, naquilo que se diz respeito no seu, que é sua responsabilidade, na sua área profissional, quer você seja terapeuta ou não. Então, eu não sou terapeuta. Eu vou poder resolver minhas pendências, sim. Muito, muito. Não é só ser terapeuta que você resolve suas pendências. Quando você dorme, você, junto com a sua equipe, você começa o trabalho pessoal, individual, por exemplo, de quebra de contratos, de resolução de pendências kármicas e por aí vai. O método ROM somos 7 facilitadores autorizados atualmente no Brasil. Então, eu sou um deles. Então, eu atuo na região norte, em Amazonas, no Pará e no Nordeste, mais precisamente em Piauí. A carga horária do curso são 20 horas. É um final de semana e ele só é presencial. Por que só é presencial? Porque ele tem sintonização, ele tem uma iniciação. Durante o curso, o aluno ele vai receber um livro específico, exclusivo do curso, o Método ROM, um certificado de conclusão, o nome do seu guardião ROM. Então, o Método ROM, ele, como você pode ver aqui nesse quadro, ele tem vários facilitadores espalhados no centro-oeste, no sul, no sudeste e no nordeste. A minha agenda de facilitador do Método ROM, para esse ano, até agora, tá assim. Termino esse período, esse semestre, com uma turma de Método ROM agora, no final de junho, dia 26 e 27. Não tenho previsão mais de nenhuma turma em Teresina e Manaus, está em aberto a definir de OROM esse ano. OROM 2 vai ter em Teresina, dia 14 e 15 de agosto. Em Belém, o OROM 2, dia 13 e 14 de novembro. Em Manaus também está em aberto e a definir. Termino essa explicação para a gente começar a conversar com Buda. Então, Buda, ele traz esse pensamento que só há um tempo que é fundamental despertar. E esse tempo é o agora. Então, não importa se você não sabe de nada, se você é leigo, ou se você já estuda sobre esse assunto há muito tempo, se você já está nesse processo. Mas o momento é sempre agora de despertar. Aproveite esse momento, que esse aulão ele traga insights e quem sabe plante uma semente para aí você se aprofundar, pesquisar mais sobre o assunto
entender mais o contexto em que vivemos. E é isso. Abro agora para as perguntas. Se tiver alguma, tem uma pelo menos, né? Tem alguém querendo fazer pergunta? Tem no chat. Qual é a pergunta, por favor? O que aconteceu em 2017 para o ano de 2017 ter sido considerado para começar a contar os 36 anos? Bacana. Então, no chat, a Leila fez uma pergunta seguinte: o que aconteceu em 2017 para ser 2017 o ano da era de Saturno? Nada. Não aconteceu nada. Não teve nenhum evento social, espiritual para isso. Então, a astrologia, ela tem um cálculo matemático, que a cada 36 anos muda. Muda um planeta regente, um astro regente. Então, a gente está agora nesse, que ele vai de 2017 a 2052, esses 36 anos. Esses 33 anos, coincidentemente, também nesse período, é o período da chamada transição planetária. Então, tem gente que falou assim: 2012 começou a era de Aquário, que é uma nova era, teve todo esse papo. E realmente. Só que, para isso, tem que primeiro desconstruir, para construir um novo. E esse é o período de desconstrução e, ao mesmo tempo, de reconstrução. Existem alguns autores que colocam esse período de transição planetária como o declínio de uma sociedade e o início de uma nova sociedade, que também é verdade. Se vocês forem ver, todo mundo está falando disso. Então, e a gente presencia. Eu não sei se vocês têm essa sensibilidade, essa percepção, não é nem sensibilidade, essa visão mesmo. Porque às vezes a gente está no corre-corre do dia a dia e a gente não tem isso, uma visão mais do horizonte. Então, ao mesmo tempo é que a gente vê destruição de uma sociedade, ao mesmo tempo a gente vê a construção de uma nova sociedade. Isso está, ao mesmo tempo, acontecendo. Tem mais alguém com alguma pergunta? No chat, não. Eu tenho, Álvaro. Pois Por exemplo, eu estou tentando formar uma turma aqui do método Orum, porém está difícil. E, no caso, essa que é o método Orum 2, que você vai fazer no Piauí. No caso, quem vai fazer o primeiro não pode fazer ele. Não, é o seguinte, pode. Então, assim, só o pré-requisito para fazer o ROM 2 tem que ter feito o ROM 1 primeiro, ou então ter feito já a cura quântica. Né? Então, se já fez a cura quântica estelar com o Rodrigo Rom, ou fez o método ROM 1, aí se habilita para fazer o ROM 2. Aí, se você não tem nenhum dos dois, para fazer o ROM 2, tem que fazer primeiro o ROM 1. Claro. Aí, no caso, o Orum 1, esse ano ainda só vai ter nesses cantos que você falou? Eu estou em aberto, na verdade. Já teve um ROM em Teresina esse ano. Eu estou aberto. Se tiver demanda, a gente é o maior prazer, né? E a gente vai com o maior prazer mesmo. Então, assim, se tiver gente, por exemplo, em Manaus que queira, vai ser lindo. Se tem gente que lá no Nordeste quiser, vai ser lindo. Se não, o que tem agora é esse em Belém. Eu não pretendo fazer outro ROM em Belém esse ano. Então, esse ano aqui em Belém, eu vou focar muito mais em uns workshops que a gente está dando. Então, o método 1 em Belém, eu acredito, a não ser que eu seja obrigado, vir de cima para baixo, uma determinação, mas eu acho que não vai ter. Então, vai ser só agora. Então, o que eu sugiro para você, Mariana? Corre que ainda dá tempo de fazer aqui, né? E aproveita. Tá bom. Opa, quem levantou a mão? Uma pergunta, Álvaro. Pois não.
Posso fazer uma pergunta? Por favor. Agora, eu não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas eu quero que tu me esclareça o seguinte. Essa pandemia veio agora para trazer o quê? União para o mundo, porque, segundo a nossa doutrina, ela explica que as mortes coletivas, elas são um alerta para as pessoas que não se entendem, as famílias desajustadas. Realmente é isso? Olha, essa situação do Covid é uma boa pergunta. Então, deixa eu ver se eu respondo aqui da melhor forma possível. O Covid, ele foi uma situação do declínio dessa sociedade. Então, a função dele é o quê? É diminuir a capacidade curativa das pessoas, trazendo o medo, o desespero, a desesperança. Então, assim, a função dele é bem essa. É um instrumento do declínio da sociedade, não a construção de um novo. Então, assim, nesse sentido, não. Então, assim, ele não, e claro, por causa desse também, depende muito como cada pessoa reage. Teve pessoas que durante esse período da pandemia começaram a fazer um trabalho de reflexão interior. Então, aproveitaram o lockdown para quê? Para começar a pensar sobre a vida. Começar a dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui, e se aprofundaram e começaram a ter o seu próprio despertar consciencial. Outros não. Outros aproveitaram o momento do lockdown para se entregar à tristeza, engordaram, comeram pra caramba, beberam pra caramba, escutaram música sertaneja pra caramba. Então, depende muito da pessoa. Então, de qualquer forma, tudo, o que ocorreu e que vai vir a ocorrer, se você tiver uma reação positiva, se você aprender com ela, e se você tiver uma postura proativa, você vai conseguir fazer a transição planetária de uma forma boa. Não estou dizendo que é fácil, mas esse é o caminho, né? Então, assim, não é um período fácil, é um período em que as pessoas vão se tornar fortes. Então, são os momentos difíceis que tornam as pessoas fortes, não são os momentos fáceis. Pois é, os livros sempre falam que na virada do século ia ter muitas novidades, doenças que não existem, e ser difícil de curar, e essas mortes, como eu já te falei, coletivas, ou desaparecimento, e viria outras crianças, outras pessoas, como que fosse umas porcelanas. Sim, então é isso mesmo. Então, assim, mortes coletivas, o que está vindo na transição planetária, segundo todas essas teorias, né, que foram apresentados, todos eles falam em situações de dificuldades, de mortes coletivas, né, de situações de tsunami, de desastres, vulcões, guerras, cataclismas, enfim, vai ter. Parece, né? O fato todo é que, pode ser que não, espero que não, mas a questão toda é estar preparado para essa situação, que tende a acontecer. Obrigado, Álvaro. Meu Eu neto querido. Beijão, vó. É bom ter uma avó para estar aqui com a gente. Álvaro. Tamires, por favor. Oi, Álvaro. Boa noite. Eu queria ver com você, assim, não existe a possibilidade do On-Home 2 ter uma turma online? Não tem como? Não tem. Sabe por quê? Porque o On-Home, ele requer sintonizações. E a sintonização é só presencial. Pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos, desde depois de 2036, pode ser que já tenha tecnologia ou não tenha outro jeito. Mas, por hora,
nesse ano, nesses próximos anos aí, é só o presencial, porque tem sintonização. Mesmo no Rondons, que não tem uma sintonização assim falada, mas ela tem uma meditação que é uma sintonização. Quem participou do Rondons, na meditação do Rondons, eles têm uma conexão profunda com muita coisa. Então, assim, e é uma sintonização. Não deixa de ser. É nesse sentido. E o Rondoso, ele vai aprofundar muito mais coisa. Então, assim, é um curso energeticamente, espiritualmente, pauleira, vamos dizer assim. Muito bom, por sinal. Quando eu falo pauleira, é bom. É bom. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. A menina falou ali sobre o Covid. Uhum. Então, eu tenho 45 anos e aqui na minha cidade eu já fui chamado hoje para tomar a vacina. E eu só queria tomar uma vacina quando existisse um protocolo das hierarquias. Como eu não mantive contato ainda, como que eu saberia desse protocolo? Como que eu vou saber desse protocolo? Se eu vou poder tomar, quando eu vou poder tomar? Isso é uma boa pergunta, Marciano. Pessoal, isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, eu já atendi pessoas que depois que foram vacinadas. E aí a gente conseguiu fazer algumas coisas de ajustes e de desativação. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, assim, a vacina, na verdade, é muito isso. Depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que tomaram vacina e morreram por causa da vacina, inclusive. Então, depende muito de pessoa para pessoa mesmo. Então, o que que eu sugiro na sua situação? Se você de coração quiser tomar a vacina, se não tiver outra forma e for obrigado, é assim, você decide se você quer ou não tomar a vacina. E aí, durante o atendimento, é feito ajustes, aí tem que ver. Se você já tivesse feito o método ON, aí eu dizia para você fazer ancoramento, ver o seu guardião ON, fazer autoaplicações. É por isso que é muito bacana ter, já pensou, você poder fazer autoaplicações para amenizar os efeitos colaterais. Vou dar meu depoimento da vacina para o Marciano. Eu já tomei a primeira dose. Eu tenho 31 anos, mas sou doente renal crônica. Então, aqui no meu estado, eu já tomei por causa disso. Fiz o que o Álvaro falou. Então, primeiro eu me preparei para não estar vibrando no medo, não estar vibrando em nada. Ao tomar banho no dia, fiz uma meditação no banho, fiz meu ancoramento, eu ativei a flor da vida em alguns órgãos. Eu fiz todo o preparo e eu senti no meu coração de que eu sou uma trabalhadora da luz, eu tinha uma missão para cumprir, de ajudar as pessoas. Claro que a cura é individual, é interna, mas a gente, como terapeuta, auxilia nesse processo. Então, eu estar viva aqui, eu poderia ajudar mais essas pessoas. Então, assim, eu tomei Pfizer, eu não senti nenhuma diferença em nada energético, mas eu fiz o que o Álvaro falou. Eu fui toda ancorada, fui toda protegida, eu chamei toda a minha hierarquia para ir comigo, e deu tudo certo. Mas que bom que eu tivesse esse nível, mas eu não fiz. Eu não consigo entrar em contato. Assim, eu até peço, mas eu não consigo respostas. Marciano, vou dar meu outro depoimento. Eu acho que você tem que abrir seu coração para isso. Eu achava também que eu não tenho clarividência, não tenho clareaudiência, mas eu sinto no coração. Eu acho que e isso foi muito depois do On-Home que eu fiz.
é você é sentir, é você se arrepiar, as respostas virem de outras maneiras. Por exemplo, para mim, a minha comunicação, acho que por isso que eu falei tanto no workshop do Álvaro, que agora você abre top workshop, não vou perder nenhum, que eu amei. Os sonhos, eles falam, eu sonho quase todo dia, e eu acordo, aí eu fico, era isso, tá, isso, tá. Então, essa comunicação comigo da minha hierarquia, ela vem muito através de sonhos. E eu acho que você tem que se permitir, que você tem que abrir. Admito que não estou essa aluna muito exemplar, preciso aplicar mais, mas eu com fé em Deus vai dar para me fazer um ROM 2, é no dia exato da minha segunda dose, então chegarei um pouquinho atrasada, mas vai dar para fazer. E eu acho que é muito importante, assim. Só me trouxe benefícios, o ancoramento só me trouxe benefícios, clareou muito, despertou muito, assim, foi um divisor de águas tremendo, um ROM na minha vida. Eu acho que tem que se permitir e vai dar certo, e a sua equipe vai encontrar a forma de se conectar com você da melhor forma, da forma que for melhor para você. A minha é através dos sonhos. É isso aí, Marcelo. É isso mesmo, é bem individual. E olha, é isso que a Tamires falou. Que quando você quer, o caminho vai se abrir, né? Então, assim, então vai se abrir. Então, se você sente de coração, está tendo a possibilidade de fazer um agora, faz. Ou então, se está achando, não, o momento que não é agora, tudo bem. Então, assim, pode ser que role um no Nordeste no segundo semestre, mas pode ser que não também. Eu não sei. Então, assim, é aquela história, a gente está no período de transição planetária, né? Então, assim, é muito incerto. Então, eu não posso dizer com certeza que ano que vem eu vou fazer de novo um em Teresina. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, mas assim, se permita e se conecte, né? E tenha fé. Tá? Obrigado. Obrigado também. Mais alguma pergunta? Tá bem bacana. Eu te agradeço, Tamires. Vou fazer outro depoimento. Eu acho que o Covid, dentre muitas outras coisas, veio também trazer para a gente um pouquinho de que o tempo é uma ilusão, que a gente não tem esse controle do tempo, tentando trazer nós, seres humanos, mais por presente com presença, deixar a gente mais conectado. E isso foi uma das grandes lições que eu tive. Então, se você sentir no seu coração que é o momento, não deixa para amanhã, porque o Covid nos ensinou que a gente não tem um amanhã, a gente não tem certeza de nada, a gente só tem o hoje. E para mim foi muito bom, eu só aconselho, só trago boas referências e tudo. E eu acho que também os outros workshops também vão complementando, a gente vai tirando a dúvida, mas é como eu pergunto muito por algo, e algumas coisas são muito individuais, e você vai se conectando quando você for se permitindo, sabe? E a hierarquia vai se aproximando de você. Às vezes, Marciano, a resposta vai vir, sei lá, na coisa mais improvável do mundo, e já aconteceu isso. Por exemplo, uma conexão com uma música. Eu tenho uma conexão com uma música em específico, que é a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. E quando é impressionante que ela é uma música antiga, mas ela toca na rádio do nada, sabe? Em momentos que eu preciso de respostas. E aí, naquele momento, eu já sei que é a minha hierarquia falando comigo. Então, não se preocupe não que vai ser através de uma música, vai ser através de um workshop, vai ser através de uma conversa despretensiosa na padaria com 2 metros de distância, mas as respostas sempre vêm quando a gente se permite. Bem bacana, é isso mesmo. Muito bom. Muito feliz. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Tem alguma aí no chat? Tem? Não? Tá tranquilo? Álvaro, eu sou muito perguntador. Por favor.
veja bem, como você tem ideia, vocês têm ideia, né, de como vai... Porque, na verdade, nós somos de quarta dimensão. A impressão que eu tenho é que vibramos na terceira. A humanidade, né? Tem pessoas que estão buscando conhecimento e tal, estão um pouco mais avançado. Mas essa quinta dimensão, ela assim, está chegando uma horda de espíritos novos para fazer a sua trajetória encarnacional na Terra, e não tem espaço para todo mundo. Esse pessoal que não conseguiu desenvolver um pouco da sua ascensão espiritual, ele vai ser colocado para outro orbe. Como é que vocês veem essa questão? E outra coisa, aproveitando nisso aí também, sobre a questão da gente ganhar uma ascensão, uma consciência, para que não precise mais voltar, né? Porque, na verdade, eu fui espírita um bom tempo, eu ainda me considero espírita, e a gente tem aquela doutrina que... Eu não vou entrar em religião, porque fere outras pessoas, mas chega uma hora de que eu acho, é meu, isso é individual, de que a religião não serve mais. Assim, a religião em si, mas os ensinamentos, muitos dos ensinamentos da religião, ela serve sim como base, né? Por exemplo, achei fantástica a religião espírita, me serviu até um ponto que eu ganhei consciência que eu não precisaria mais voltar, compreende? Então, assim, eu percebi que você não precisa tanta sofrimento de resignação. Por quê? Porque eu não sei se isso faz a gente melhor, porque quando você vem de novo, você não vem com consciência de outra vida passada. E ninguém me garante que o que eu lembro de outra vida passada também não seja uma holografia, né? Então, fruto de alguma coisa implantada, para eu conseguir um karma para ter que voltar. Então, é tudo muito embaraçado, entendeu? Então, assim, eu decidi, não quero mais, chega. Então, eu tento buscar, não sei se isso é possível, né? Como vocês verem aí, vocês que têm experiência? Olha, eu não tenho nenhuma experiência, não, Marciano, mas esse é um assunto do método ROM. Então, te escreve lá e a gente conversa sobre isso. Isso eu converso sobre esse assunto no método ROM mesmo. Porque senão não tem graça. Se eu falar aqui, não vai ter graça. Então não posso dar spoiler, assim que se fala? Posso dar spoiler no método ROM. Mas, assim, e abro o convite para você fazer. Ou comigo, ou com qualquer outro facilitador. Tenho certeza que você vai gostar muito. Por incrível que pareça, você é o mais próximo que tem de mim. Isso é muito bom. Fico feliz. Cara, quem me indicou você foi João Castro, João Moisés. Ah, sim. Gente boa, um amigão, João. Excelente facilitador e terapeuta. Muito, muito bom. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer sobre o aulão? Não? Tá tranquilo? Então tá. Por favor, estou aberto, o Solar Quântico está aberto a temas, sugestões de temas para os próximos meses, tá? Sobre aulão, sobre temas. Então, por favor, coloquem aí temas e aí a gente vai desenvolvendo. O objetivo do aulão que a gente quer colocar, que seja mensal, que é uma forma de estimular mesmo a troca de experiências, de conhecimentos, de informação. Por quê? Para a gente aqui do Solar Quântico, você através do despertar consciencial, da informação, que você tem condições de fazer o trabalho interior de mudança e, assim, ser feliz e assim ter qualidade de vida. Então, assim, não é só a terapia, ela é sempre em 4 mãos. Então,
ter um momento da terapia em si, tem um momento de você fazer suas reflexões e crescer, né? Então, assim, esse é o foco do aulão. Então, é trazer, não só do aulão, dos workshops, dos cursos que a gente promove, é provocar. Então, é trazer coisas novas. Então, por exemplo, esse foi um tema muito bacana. Por quê? Porque tem gente que nunca ouviu falar de nada disso. Então, que isso? Que loucura disso? De símbolo, não sei o que. Ótimo, porque existe um outro mundo, e é bom ampliar a visão, né? E estimular e provocar o aprendizado. Então, esse aulão ele também serve assim como estímulo para pesquisa. Então, se aprofundem aí, tá, gente? Então, aqui eu, em nome do Solar Quântico, a gente agradece a presença de todo mundo, tá? Tem negócio de foto aí? Vamos tirar. Ah, tá, tem uma foto aqui, calma aí, por favor. Apareçam que a Celinha, que ela Cabelo. ajeita cabelo, passa perfume, essas coisas todas. Eu vou aqui interromper a gravação, tá? Pra gente bater a foto.